crianças, vamos lá? Primeiramente, boa noite a todos vocês. Meu nome é Rafael Raine, sou professor de Biologia aqui do Colégio Coque, São Francisco Passos. É um prazer muito grande estar com vocês nessa aulinha inaugural aí, que nós faremos sobre o Covid-19, sobre a nossa infeliz pandemia, mas tem bastante coisa bacana para a gente poder abordar. Em primeiro momento, crianças, eu queria agradecer a vocês, alunos, que é um prazer muito grande estarmos com a participação de vocês aqui, dos pais, amigos, convidados, responsáveis aí por confiar no nosso trabalho, aos amigos de outras cidades que estão nos assistindo. É um prazer muito grande estar com todos vocês aqui. Acabei de ver que entrou um tal de Roberto Buião, vulgo meu pai, então estamos em família, é uma coisa muito boa. Temos alunos aqui que eu acabei de ver, a Agatha de Sertãozinho, estamos com uma grande visualização aqui, então é um prazer muito grande ter a oportunidade de apresentar essa live para vocês, crianças. Primeira coisa, eu quero agradecer imensamente a nossa diretora Creide, que sem ela nada disso seria possível, por ela nos dar a oportunidade de continuarmos firmes nesse momento de pandemia e tentando cada vez mais continuar com o desenvolvimento intelectual, pessoal de cada um de vocês aí. Quero agradecer imensamente ao nosso coordenador Pedro, porque sem ele também essa live não aconteceria. Hoje o Pedro está aqui nos nossos trabalhos técnicos, ajudando essa live está no ar, então é um prazer muito grande o trabalho com ele, a amizade que eu tenho com ele e o que ele está fazendo para a gente cada vez mais facilitar o nosso desenvolvimento. O que eu quero falar com vocês hoje, criança, é que a nossa live ela vai ser um pouco diferenciada. Todo mundo está esperando a questão, falar, vamos falar sobre gráficos, vamos falar sobre números. A ideia nossa não é essa. Nós hoje queremos abordar dois principais pilares. O primeiro, como que ocorre o desenvolvimento dessa e de outras pandemias no nosso planeta, desde o século passado. E além disso, a outra parte, outro grande pilar, é o que a gente pode melhorar na nossa parte social, o que isso pode trazer de benefício para a nossa vida depois que a gente retornar aos nossos trabalhos, o que isso está trazendo de benefício e o que isso pode vir a trazer de benefício para a gente lá na frente. E, além disso, para que a gente possa fazer essa apresentação, nós separamos aqui um time de primeira linha, de exímia qualidade, ao qual eu tenho o prazer de chamar não só de professores, como meus amigos pessoais. Vou apresentá-los para que vocês possam lembrar de cada um deles e ficarmos cientes de quem está participando dessa primeira live. Na próxima, se Deus quiser, teremos novos professores. Em primeiro lugar, nós temos aqui o professor Ederson de Castro, mais conhecido como Filho de Éder, justamente nosso professor de História, que vai falar um pouquinho sobre a parte histórica das pandemias. Depois teremos também a participação da nossa querida professora Gilciana Medeiros, a professora Gil, que também nos abrilhanta com a parte de biologia, que também tem muitos ensinamentos bacanas para a gente trabalhar ao longo dessa live. Também temos a participação do nosso querido Mário Sérgio Steve Rogers. Para quem não conhece, Steve Rogers é o Capitão América, já veio preparado com o escudo dele aqui. Ele não se chama de Mário, sim de Capitão América. Bom. Teremos a participação do nosso professor internacional, Matheus Garrett Bale, que veio justamente lá do País de Gales para trabalhar geografia com a gente. Boa noite, pessoal. Além disso, teremos a grande participação do nosso professor JP, João Paulo Campos, nosso professor de Química, que vai brilhantar a gente aqui também com muitos ensinamentos ao longo dessa aula. E a participação do nosso querido e ilustre professor Márcio Careca Carvalho, lá de Itaú de Minas, participação internacional de Itaú, para falar um pouco de biologia com a gente. Além disso, pessoas, teremos duas participações muito mais do que especiais nessa live. Teremos a participação do meu querido amigo e irmão, Alan Tafarel Portilho de Souza, que ele é graduado em odontologia pela Universidade Federal do Pará, mestre em cirurgia e traumatologia bucomaxilar facial pela USP de Ribeirão Preto, e ele é doutorando pela USP na mesma área, só que ele está fazendo parte desse doutorado na Universidade de Harvard, de Massachusetts, onde o mesmo reside, para trazer alguns conhecimentos sobre o que está acontecendo hoje nos Estados Unidos em relação à pandemia.
E também teremos a ilustre participação de uma pessoa que eu não conheço muito bem, chamada de Amanda Freire de Assis Ricardi, graduada em Biologia aqui na UEM, em Minas Gerais, mestre e doutora em Genética pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e pós-doutorado pela Universidade da Geórgia, também nos Estados Unidos, e atualmente professora do curso de Medicina da Faculdade de Atenas, em Passos. Então, crianças, nós temos um time elencado aqui de muita qualidade para que a gente possa trazer muitas informações aí. Eu vi que alguém ali já comentou no YouTube. Sim, primeiro, para vocês que estão visualizando a gente pelo YouTube, deixa seu like. Para quem for de Passos, para quem for da nossa região, para quem for nosso aluno, deixa seu like e coloque seu nome nos comentários. Por quê? Porque ao final teremos um sorteio de um Big Hot Temaki. Eu amo comida japonesa e ao final sortearemos um Big Hot Temaki para alguns dos alunos. Então, assista a live até o final, deixa seu like, deixa seu comentário, coloca seu nome bonitinho, para a gente poder fazer esse sorteio ao final com vocês. E também o nosso chat, nosso canal do YouTube está aberto a perguntas. Quem tiver perguntas, fique à vontade para fazê-las, que a gente vai passando aos nossos professores e participantes aqui. Então, novamente, eu agradeço a participação de todos vocês, professores, de todos vocês, alunos e convidados que estão participando dessa live. E eu queria deixar aberto inicialmente para o nosso professor Ederson de Castro, nosso grande e exímio professor de História, para falar um pouquinho sobre a pandemia na época atual e um pouquinho sobre a pandemia na época passada aí. Ederson, fica à vontade, meu irmão. Bom, vamos lá. Primeiramente, boa noite para todos que estão acompanhando a gente. Boa noite aos colegas, boa noite aí ao Riley. Vamos discutir um pouquinho, né? Como que as doenças, elas sempre foram um problema, né, na história da humanidade. E, em especial, aí, as epidemias, endemias, pandemias, tem uma diferença aí que o Riley vai apresentar para nós, né, essa diferença conceitual da biologia, né, e para a gente visualizar um pouco como que as doenças afetaram aí ao longo da história, né, trouxeram aí problemas, e eu vou trazer para vocês aí, né, a gente vai discutir um pouquinho sobre duas pandemias aí. O Riley, traz para nós aí a diferença de epidemia e pandemia para nós, por favor. Bom, vamos lá, professor Ederson. Para facilitar, eu vou usar o próprio coronavírus, o próprio Covid-19 como modelo. Quando a gente usa a palavra endemia, você pode pensar que o Covid ele começou na China, na cidade de Wuhan. Então, ele era concentrado àquela região, concentrado àquele país. Então, endemia é uma situação pequena, controlada em uma certa região. Quando você usa o termo epidemia, quer dizer que ela passa a se alastrar para outras regiões, por exemplo, para a Ásia, ou quando ela começa a passar, por exemplo, para a Europa, onde atingiu em cheio principalmente a Itália em primeiro momento. E quando você usa o nome pandemia, você lembra de Pangeia, que era o primeiro continente que existia no planeta Terra. Então vem justamente da palavra Pangeia, porque isso significa todo o planeta. Então, quando você usa o termo pandemia, é uma doença que se alastra por todo o planeta. Então, o Covid começa como endemia na China, passa para epidemia se alastrando um pouco mais, e hoje é uma pandemia por justamente pegar todo o planeta Terra. Ótimo. Feita essa distinção aí, eu pensei aqui para nós olharmos aí para o passado, né, e termos aí uma ideia, não é? Termos aí, então, uma noção de como que as doenças, elas sempre foram um problema. Então, a gente escolheu aí, fez um recorte, né, de duas pandemias, tá? A primeira delas, que eu quero tratar com vocês, vai ser a respeito da pandemia da peste negra, tá? Embora os registros históricos, né, não nos permitem falar que ela afetou a América, a gente tem aí a ideia de que ela pode ser enquadrada como uma pandemia pelo fato dela ter afetado os continentes até então conhecidos ali pelos europeus, a própria Europa, a Ásia e a África.
E aí, né? professor Então, só Ederson, para... eu vou aproveitar essa tua fala e vou também apresentar a professora Gilciana, nossa bióloga aqui, para poder fazer um bate-bola com você para falar sobre peste negra e as doenças que você está comentando. Gil, fica à vontade também. Boa noite, galera. Tudo bem? Saudade de todo mundo, dos meus amigos, dos meus alunos. Quero agradecer essa oportunidade de estar aqui falando com todos vocês. Bom, como o Ederson comentou aí da peste negra, né? Eu queria começar falando que, assim, ela é uma doença bacteriana, um agente etiológico é uma bactéria, Yersinia pestis, o nome dessa bactéria. Ela causa uma infecção, né, com febre alta, calafrios, dores pelo corpo, falta de apetite, enfim. Geralmente desenvolve nas formas mais graves, né, o chamado bubão, que é uma tumoração que é muito dolorosa, provocada nos linfonodos, né? E aquilo ali vai infeccionando e a febre vai aumentando e podendo depois causar problemas mais graves, como a sepsêmica, né, a peste sepsêmica e a pneumônica. São formas mais graves. E, Ederson, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a questão das condições da época, né, as condições da falta de higiene. Ela é transmitida através da pulga de um rato, essa bactéria, né? Ela é através da picada da pulga que vive no rato. Então, geralmente, regiões que não têm muita higiene, né? Ela teria se originado, né, a peste bubônica ou peste negra, por causa desses, o negra por causa desses bulbos, né, que formam, como a Gilciane falou conosco. Ela se originou na Ásia, né, na cidade de Cafa, né, e que era um domínio, Cafa era uma cidade de domínio do genovês, e no conflito ali com os mongóis, né, houve essa contaminação, não é? E rapidamente, né, os marinheiros genoveses levaram, não é, essa doença, não é, para a Europa, tá? Então houve ali, né, o transporte dessa doença, não é, via esses navios mercantes, via essas pessoas infectadas, não é, para a Europa. E o que acontece? A Europa na Idade Média, nós estamos falando de segunda metade do século XIV, né? Vamos pensar lá, 1347, tá? A data aí. Nós estamos falando de uma Europa que haviam cidades, né? E cidades sem condições sanitárias nenhuma. Esgoto corria a céu aberto, havia um acúmulo de lixo, não é? Não havia um sistema de coleta de lixo. Então, o que vai fazer com que esses ratos se proliferassem, não é? E como a Gil falou, a picada da pulga, não é, que o rato transporta, que contamina as pessoas. Então, houve uma rápida difusão ali dessa epidemia no continente, e ela não afetou só a Ásia e a Europa, mas ela afetou também aonde esses mercadores viajavam. Então, o norte da África também foi afetado. Então, houve aí um espalhamento. Por isso que a peste negra ou peste bubônica, ela é tratada como uma pandemia. Então, ela afetou ali, deixando ali um grande número de mortes, inclusive. Alguns autores, né, não há um consenso entre o número de mortos, um número preciso, devido à precariedade da coleta desses dados, né, mas alguns historiadores falam em um terço da população europeia, alguns falam em 2/3 da população europeia, tendo um pouquinho pela peste negra, pela peste bubônica. O que a gente pode falar é o seguinte, que as péssimas condições sanitárias, elas possibilitaram ali essa rápida difusão da doença. Sim. Inclusive,
Essa rápida contaminação, ela vai causar uma série de transtornos e uma série de modificações na sociedade feudal, vamos dizer assim, na sociedade medieval, né? Uma delas, assim, houve a tentativa de isolamento dos doentes, né? Os doentes, eles eram tratados, eles eram excluídos. Tentou-se também, inclusive, a achar ali, né, um culpado pela doença. Foram atribuída a doença para ser um castigo divino, né? Um castigo divino pela missão humana. Grupos foram usados como bodes expiatórios para a doença, como, por exemplo, os judeus foram acusados, né, de contaminar as pessoas, espalhar as doenças. Então, houve ali essa rápida difusão na Europa, tá? E interessante, a Gil pode falar um pouquinho mais para nós, a contaminação não se dá, né, Gil, somente pela picada da pulga, mas também há outras formas de contaminação. Olá, crianças. Agora a gente conseguiu voltar ao vivo aqui. Tivemos um probleminha na conexão, mas tudo certo. Agora conseguimos nos restabelecer aqui. Professor Ederson, professora Jussiana, o que vocês estavam comentando? Fiquem à vontade. Sim, a gente estava falando sobre a questão dos corpos, né, que eram descartados na rua, nos rios, e isso só aumentava a proliferação de ratos, de infecções, né, de disseminação dessa doença. Não existia saneamento básico na época, né, Ederson, era bem precária, as condições eram bem precárias. E acho que a gente pode até falar um pouquinho também de outra pandemia importante, né, que foi a gripe espanhola, que é causada por vírus, nesse caso, né? O agente etiológico é o H1N1. Esse vírus, ele sofre mutação sempre. Ele tem uma grande facilidade de mutação. E ele causou uma pandemia, assim, uma das maiores, né, Ederson? Gostaria que você falasse um pouquinho, citasse um pouquinho dos fatos. A gripe espanhola é uma das maiores pandemias, principalmente, que ela é tão pertinho de nós, né? Ela tem aí 102 anos, né? Então, 102 anos atrás aí, que ela data de 1918, pós Primeira Guerra Mundial, não é? Embora ela tenha esse nome de espanhola, ela não surgiu na Espanha. Eles usam o nome espanhola porque a Espanha noticiava os casos da gripe. As outras nações que estavam saindo da Primeira Guerra, eles vetavam as notícias, censuravam as notícias, tá? E ela tem origem no retorno dos soldados, não é, da Primeira Guerra, ou no retorno para casa, né? No retorno para casa, esses soldados, eles levaram ali esse vírus. Ele começa ali nos Estados Unidos, né? Os primeiros focos, não se sabe se é nos Estados Unidos ou na China, né? São os primeiros pontos aí a manifestar essa doença. E o interessante é que ela chega aqui no Brasil. Ela chega no Brasil também aí relacionado, né, a uma embarcação mercante que vem a Lisboa, né, o navio Temerária, e aporta em Recife, Rio de Janeiro. Né? Lembrando aí que ela causou uma grande perda de vidas humanas ali no Brasil, no período, né? Inclusive acometendo o então presidente novamente eleito, Alves. Ele foi eleito, só que não chega a tomar posse. Né? Ele havia sido presidente do Brasil no começo do século XX. E aí ele ganha a eleição novamente, só que ele vem a falecer. Né? A epidemia de gripe espanhola, ela deixa cerca de aproximadamente 35 mil mortos brasileiros. E assim, os mesmos sintomas de gripe, só que um pouco mais grave, né? Dores de cabeça, dores pelo corpo, possível infecção pulmonar também, causando pneumonia grave, né? Inchaço do pulmão, né? Inchaço pulmonar.
E naquela época já se propôs, né, isolamento social também, mas as pessoas não respeitavam muito, né? Já não respeitavam muito, como até hoje já está acontecendo também. E isso causou uma grande disseminação, né? Foi muito grave e a profilaxia, assim, era só mesmo isolamento social, né? E eu queria até fazer aqui uma associação com o tratamento que é usado hoje no Covid, né? A hidroxicloroquina com um tratamento que foi feito lá naquela época, que era uma planta, quinino. Eles falavam que o extrato do quinino era eficaz, né, para acabar com o vírus, mas vírus não é só o sistema imunológico mesmo, né, ou então vacina, para ativar o sistema imunológico. E fizeram água tônica com esse quinino, que até hoje é usado, né, mas nessa época eles utilizavam esse medicamento, aspirina também, muitas pessoas morreram intoxicadas por aspirina. E uma pergunta que eu faço para vocês, eu estava lendo um artigo científico outro dia, até conversei com a Gil a respeito disso, pela própria questão do aquecimento global e Sim. por questão da própria pandemia, existe a possibilidade do derretimento de algumas geleiras e da Sim, possibilidade de algumas doenças retornarem. como a Quanto que gripe vocês acham que isso é espanhola, viável? né? Sim, com o derretimento das geleiras, principalmente na Sibéria, onde vários corpos foram enterrados, né? Vítimas da gripe espanhola, vítimas. Então, esse vírus pode estar voltando, né? E da varíola também, inclusive. A varíola é outra doença que não foi tanto uma pandemia, foi uma epidemia, mas, inclusive, eu queria ressaltar aqui que os corpos enterrados na Sibéria, a maioria morreram de varíola, né? E esse vírus, agora, com o derretimento das geleiras, ele pode retornar, né? O Matheus até pode depois falar um pouquinho sobre isso. Os corpos, ao serem retirados dali, né, ao ficarem expostos, eles podem ativar esse vírus, né? Esse vírus pode retornar para nós. Exato, isso é uma grandíssima possibilidade. E eu queria aproveitar e passar um bate-bola para a professora, doutora Amanda, aqui da Universidade de Medicina de Passos, para que ela possa falar um pouquinho com a gente a respeito da questão da imunidade, a questão dos exames, como que isso tem sido diagnosticado, para a gente poder entender um pouquinho melhor em relação a essas doenças aí. Obrigada, pessoal. Boa noite. Então, a ideia mesmo é a gente falar um pouquinho dessa questão da imunidade, dessa importância, né, dos exames, porque o que a gente está observando em relação ao Covid é que, sim, né, você vai entrar em contato com esse vírus, o seu corpo ele vai ter uma resposta imunológica e, obviamente, que o estado, a saúde da pessoa mesmo, os seus hábitos, e se ela já tem alguma doença mais grave associada, vai determinar a resposta imunológica dessa pessoa, como que o corpo vai combater. E o que a gente observa, uma coisa muito importante, é que muitas pessoas são assintomáticas e quando começamos a descobrir essa doença, né, as patogenias que ela poderia causar, acreditava-se que os assintomáticos eles não seriam transmissores do COVID, né, porque talvez teria uma baixa carga viral. E na realidade o que a gente vê é que sim, que essas pessoas elas realmente podem transmitir esse COVID, né? Na realidade, o SARS-CoV-2, que é o vírus, né? A COVID-19 é a doença, a pessoa ela pode transmitir o vírus mesmo estando assintomática. Isso vai depender muito se ela realmente ela só não vai transmitir se ela tiver uma carga viral muito, muito baixa. E como que a gente pode detectar, né, se a pessoa ela tem o vírus, se ela está assintomática ou se ela já teve contato com o vírus. E aí eu quero destacar com vocês a questão dos diagnósticos, tá?
dos métodos diagnósticos. Eu vou compartilhar convosco aqui uma tela que vai falar um pouquinho sobre esses métodos diagnósticos, tá bom? Só um segundinho. Bom, nós temos aqui, pessoal, falando dos testes diagnósticos do COVID que nós temos disponíveis hoje em dia. Então, nós temos testes que eles detectam o vírus e testes que detectam anticorpos que nós produzimos em resposta ao contato com o vírus, tá? Então, nós temos um teste que ele é molecular, que ele detecta o genoma do vírus na realidade não é na corrente sanguínea, é aquele teste que a gente faz pelo swab, né? Então, você vai pegar, insere-se via nasofaringe, parece um cotonete muito grande, só que é extremamente desconfortável, pessoal, porque ele é muito grande, você vai inserir pela narina, encostar lá no fundinho da faringe, para você coletar ali secreções que, logicamente, a gente sabe pelo método de infecção, ali vai ser uma região que ela vai estar com partículas virais, né? E aí você faz um exame para detectar se tem vírus, né? Então ele tem uma margem aí, uma sensibilidade de uma detecção. Nós temos alguns testes que eles detectam não o genoma do vírus, mas sim proteínas que existem ou substâncias que existem na superfície daquele vírus, tá? E temos testes que nós chamamos de teste sorológico, que eles vão detectar exatamente se a gente teve contato com o vírus e se estamos produzindo uma resposta imunológica, tá? O grande problema é que esses testes, eles vão ser sensíveis dependendo se você teve contato e há quanto tempo você teve contato, tá? Então, na realidade, a pessoa sintomática, ela não vai saber, tá? Se ela teve contato ou não. Por isso que essa questão do distanciamento, a questão da higiene é muito importante, porque ela pode não estar sentindo nada, né? Por isso ela nem desconfia, só que ela pode ser sim uma transmissora. Por isso que é importante você saiu de casa, você chegar, você fazer a sua higiene, evitar com a mão na boca, nos olhos, essa é a importância, tá? E a pessoa realmente, ela só vai se preocupar em ser testada se ela achar que ela sofreu uma exposição de risco, por exemplo, num hospital, num ambiente que ela sabe que tinha uma pessoa que estava com a Covid, ou se realmente ela começar a apresentar sintomas. Então, dependendo do quanto tempo faz que ela começou a apresentar os sintomas, é o teste que é direcionado, tá? Então, aquele teste que detecta o vírus, ele só vai detectar mesmo no começo, bem perto da exposição da pessoa. E os testes que detectam anticorpos, eles são usados em momentos mais tardios, tá? Só que, logicamente, o teste mais eficiente para mostrar mesmo se você teve ou não com o vírus é o teste que detecta o genoma do vírus, que é o chamado RT-PCR, tá? Só que ele tem que ser feito numa fase muito inicial da infecção. E aí ele vai te falar mesmo, se foi detectado o genoma do vírus, positivo, você tem o COVID, tá? Se não foi detectado, negativo. E existem alguns testes que são inconclusivos, que aí você tem que refazer. Por quê? Porque às vezes a quantidade de vírus que você tem, ela é baixa. Então não pega a sensibilidade tão boa do teste, tá? Agora, os testes sorológicos, que são aqueles que vão detectar se você produziu anticorpos, aí eles são feitos no momento mais tarde. E você só vai produzir quando você tem contato. Por isso que também a gente investir na vacina é importante. Porque aí o seu corpo teve contato, você produz esses anticorpos e pode ser que fique imune, tá? Covid ainda é muito cedo para a gente saber quais serão as consequências em relação à imunidade. Mas os testes de vacina, os testes com as vacinas, eles estão acontecendo e têm sido muito promissores, tá? É muito melhor você tentar fazer
tentar encontrar uma vacina e fazer essa imunização do que você falar assim, não, vou pegar porque eu posso ficar imune. Você não sabe como vai ser a reação do seu corpo frente a esse vírus. E também se você pode transmitir para uma pessoa que ela está com uma imunidade baixa e pode vir a ter sérias consequências, né? Como a gente tem observado. Para a gente aqui em relação ao diagnóstico, o diagnóstico que a gente fala que é padrão ouro, que é aquele que dá muita certeza mesmo, é aquele que detecta o genoma do vírus, a RT-PCR, que você tem que fazer bem no início. Os outros, eles ainda não são tão sensíveis, principalmente esses testes rápidos que estão sendo comercializados agora, tá? A sensibilidade dele é muito baixa. Então, não adianta você pegar e sair tentando fazer um teste rápido. Quem tem que fazer isso é o profissional, ele que vai saber interpretar, tá bom? Se alguém tiver alguma questão a respeito dos testes, fiquem à vontade. E eu já aproveito esse link dos testes que a Amanda está falando, uma pergunta que surgiu aqui, eu já vou passar a bola para o meu grande amigo João Paulo, nosso querido professor de Química. João, hoje em dia é melhor usar água e sabão ou usar álcool em gel? Primeiramente, boa noite a todos, boa noite, Riley, boa noite a todos os amigos presentes, a todos que estão assistindo a live. Bom, Riley, aproveitando um gancho aí da professora doutora, né, que falou, Amanda, que disse que é importante que as pessoas foquem neste momento em lavar as mãos e se higienizar, né, porque ainda não se tem a cura, ainda não se tem o tratamento adequado para o vírus, né, então o importante é que nós nos preocupemos em nos tratar antes de pegar o vírus, né, nos higienizar para evitar que esse vírus entre em contato com o nosso corpo. Bom, para isso eu vou explicar para vocês um pouco do mecanismo de ação em relação ao sabão, né? Uma coisa simples que a gente tem, todo mundo tem em casa, né? Água e sabão, né? Que detona o vírus. Eu vou explicar para vocês como que é esse mecanismo de inativação do vírus perante a molécula de sabão. Eu vou compartilhar uma tela com vocês rapidinho para ficar mais fácil de enxergar, tá bom? Tá dando para ver minha tela aí certinho? Tá ok para ver minha tela? Ok. Tá conseguindo ver minha tela, Riley? Perfeito, Joãozinho. Beleza, então. Bom, pessoal, para explicar para vocês como que é esse mecanismo de ação, primeiro é importante que vocês entendam, o vírus, né, o coronavírus do tipo corona, ele vem, né, com esse material genético, né, dele envolto de uma camada lipídica. Pessoal, lipídios são gorduras, né? Gorduras que são de caráter hidrofóbico, né? Caráter apolar, natureza apolar, hidrofóbico, eles não têm afinidade com água, somente têm afinidade com substâncias que também são apolares. E essa é a molécula de sabão, que tem uma natureza anfótera, que tem parte dela que é parte dela que é apolar, né, hidrofóbica, assim como a parede do corona, e parte que é polar, que tem afinidade com a água, hidrofílica. Então, como que acontece esse mecanismo de destruição do vírus, né? Primeiro, essa molécula de sabão, né, ela entra em contato aí durante o processo de lavagem, de higienização das mãos, ela entra em contato com... Aí, a parte que é apolar se liga nesta parte apolar também, que é a parede lipídica do nosso vírus. Essa parte apolar se liga a esta parede, deixando a parte apolar para fora. Como no processo de lavagem das mãos você utiliza água corrente, quando a água vem e entra em contato com esta parte polar da molécula do sabão, ela arrasta junto, né, com a molécula do sabão pedaços, fragmentos desta capa protetora do vírus, né, liberando seu material genético que é facilmente arrastado pela água corrente durante o processo de higienização. Então, consiste o quê? A parte apolar se une com a parte apolar da parede do vírus, né? E a parte polar se une com a água, arrastando junto com a molécula do sabão os fragmentos, né, dessa barreira, dessa proteção lipídica do vírus.
né? Então, quando esse material genético é liberado aí na mão da pessoa durante o processo de lavagem, a água corrente arrasta-o com muita facilidade. João Bom, Paulo, deixa eu te interromper um minutinho. O tipo de sabão interfere nesse processo? Tem um tipo não, de sabão específico? não. Todo tipo de sabão, a forma que ele se apresenta, tanto sabão em barra, quanto sabão líquido, quanto sabão em pasta, todos eles são efetivos da mesma forma, né? É importante salientar, na verdade, Matheus, é que o tempo de lavagem é que é crucial, né? Às vezes a pessoa vai lá, pega, coloca a mão debaixo da torneira, não, mal esfrega as mãos e já enxágua e acha que já higienizou. Todo esse processo que eu expliquei para vocês aí de quebra dessa barreira de proteção do vírus, ele leva em um tempo médio de 20 segundos, né? Então, esse tempo médio de 20 segundos deve ser respeitado durante esse processo de higienização segura, né? Caso a pessoa vai fazer a higienização e ela, por um período aí de 20 segundos, mais ou menos, que é o ideal para que ela tenha certeza, né, que todos esses vírus que tiver presente na mão da pessoa, caso esteja, né, passe por esse processo de quebra da sua barreira protetora lipídica e então ele seja inativo, né? Porque deixa eu só interromper aqui a minha apresentação para ele então ser inativo. Se tiver alguma pergunta, pessoal, sintam-se à vontade, pode fazer alguma pergunta aí que o Riley vai me passar e eu respondo para vocês. Eu queria aproveitar esse ensejo que você falou da questão de higienização, que o Matheus fez um comentário muito salutar a respeito aí, e pedir a participação nossa internacional do nosso grande dentista da Universidade do Pará, mestre da Universidade de Ribeirão Preto, doutorando também da Universidade da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, e que hoje está morando em Massachusetts, nos Estados Unidos, cursando o doutorado dele na Universidade de Harvard, para falar para a gente, o nosso irmão Alan, como que está funcionando a questão da pandemia nos Estados Unidos, como que está esse retorno à vida, vamos dizer assim, entre aspas, normal por aí, meu irmão. Boa noite, pessoal. Boa noite aos alunos, aos professores. Professor Rafael, obrigado pelo convite. Bom, hoje as coisas estão praticamente 95% normal. Por que 95% normal? Apesar de a gente estar com a vida praticamente tranquila, vamos dizer assim, a gente ainda está mantendo as práticas do distanciamento social, o uso de máscaras e a questão da higienização, né, constante, né? Mas isso só chegou a esse ponto, nesse momento, por conta das medidas que foram tomadas lá atrás, né? Então, lá no começo da pandemia aqui. Então, a primeira coisa que eles fizeram aqui foi: o vírus é grave, ele é gravíssimo, então vamos tomar medidas para evitar que essa gravidade atinja de maneira letal, vamos dizer assim, a população aqui do estado de Massachusetts. Eu vou falar mais sobre aqui porque o vírus atingiu de forma diferente os Estados Unidos, né? Por exemplo, na costa oeste e em Nova York, as coisas foram bem piores lá. Então, a partir do momento que não houve negacionismo, né? Que eu acho que o negacionismo é a pior barreira do combate ao coronavírus hoje. Então, a partir do momento que não houve o coronavírus, que não houve esse negacionismo, o governo, tanto o governo de Massachusetts quanto a Universidade de Harvard, eles elaboraram duas respostas diferentes ao vírus, né? Então, duas respostas independentes. Por que independentes? Porque, só para vocês terem uma ideia, a universidade ela fechou aqui durante uma semana a partir do dia 17 de março. E 2 dias depois apenas que o governo decretou o fechamento de tudo, né? Bares, escolas, restaurantes, etc. Então foram duas respostas independentes. E a partir do momento que eles fizeram isso, eles não esperaram o vírus, eles não esperaram o tempo passar. Então, a partir desse momento, eles elaboraram planos.
quais foram esses planos? O primeiro plano é o plano para evitar a contaminação, né? Evitar que as pessoas se contaminem, evitar que as pessoas contaminadas sejam hospitalizadas e evitar que as pessoas hospitalizadas morram. Então, como eles fizeram isso? Através de informação. Então, eles pregaram o isolamento social maciço, assim, e para quem não obedecesse isso, eles fizeram algumas medidas restritivas. Então, por exemplo, quem não usasse máscaras nas ruas pagava uma multa de $300, que é, pra vocês terem uma ideia, é uma grana muito, muito pesada, né? E fora isso, os ônibus, por exemplo, aquele terço anterior do ônibus onde ficam os motoristas, ele foi totalmente isolado para não ter contato com o motorista. Então a gente não entra mais pela porta da frente, entra pela porta de trás. Fora isso, aonde você vai tem dispensador de álcool em gel, avisos para tudo. Então, esse foi o plano para evitar a contaminação. E depois que esse plano para evitar a contaminação ele estava ocorrendo de forma efetiva, que eles viram que o número de casos estava controlado, não estava aumentando tanto quanto aumentou nos outros estados ou nos outros países, eles continuaram elaborando um plano de retomada gradual das atividades. Então, tudo isso vai acontecendo ao mesmo tempo. Vamos evitar contaminar, né? Evitar a contaminação maciça, né? Que algumas pessoas chamam de imunidade de rebanho, né? Vamos evitar que todo mundo se contamine e vamos, ao mesmo tempo, por conta da economia, enfim, para voltar à rotina anterior, então vamos fazer um plano de retomada gradual das atividades. Então, 2 semanas depois que paralisaram tudo, a gente começou a voltar gradualmente para a faculdade. Então, a gente começou trabalhando em regime de rodízios. Então, eu vinha um dia de manhã, 2 dias depois eu vinha à tarde, um dia depois eu vinha de manhã e os outros colegas vinham nos outros horários alternados. E depois de 2 semanas, com o número de casos ainda diminuindo, não, agora todo mundo pode voltar, mas todo mundo com máscara e respeitando o isolamento social. Por exemplo, se a gente não usar máscara no laboratório, agora eu estou sem máscara, não é nem por conta da aula, mas é porque não tem ninguém aqui no laboratório, né? O pessoal já foi. Mas se você não usar máscara no laboratório, você perde o acesso durante 15 dias. E aonde você vai, os equipamentos que você usa, sempre tem uma demarcação para você manter 2 metros de distância de outra pessoa. E isso acontece fora aqui também. Alguns restaurantes já abriram. Todos os restaurantes que abriram, eles só abriram a parte externa, com mesas distantes umas das outras. E os restaurantes que não abriram para a pessoa ficar no restaurante, que é somente delivery, sempre tem marcações de 2 metros de distância entre uma pessoa e outra. E a questão principal que eu vejo é que as pessoas elas respeitam mesmo essa questão do isolamento social, né? Respeitam essa questão que o vírus é grave e ele deve ser evitado, né? Então eu já vi situações de ir no supermercado e as pessoas brigarem porque uma não estava mantendo distância de uma da outra. Então as pessoas elas respeitam muito isso. Então eu acho que por isso que o número de casos aqui foi de certa forma controlado. Por exemplo, ontem teve apenas 180, em torno de 180 casos novos confirmados e apenas 22 mortes, né? Então a coisa aqui está bem controlada. E fora isso, eles fizeram e estão fazendo um acompanhamento com as pessoas, né? Ou seja, a faculdade aqui, ela dá um acompanhamento psicológico diário para a gente. Então, sei lá, hoje eu não amanheci bem, eu entro em contato com uma plataforma que eles fizeram aqui, uma plataforma do Covid, falo, olha, hoje eu não estou bem, o especialista vai me ligar daqui a 5 minutos, entendeu? E, além disso, eles dão dicas de leitura, né? Essa plataforma do Covid que a universidade fez, ela dá dicas de leitura, dicas de filmes para a gente passar o tempo, né? E algumas atividades online, né?
para a gente não ser afetado psicologicamente pelo vírus, né? Isso é bem bacana, meu irmão, porque justamente você vê que teve esse envolvimento da população e que isso acaba facilitando justamente a diminuição de casos, justamente para vocês poderem voltar à vida normal, né? Isso. Então, assim, praticamente só não está 100% normal por conta dessa questão do uso de máscaras, do distanciamento social e porque bares, restaurantes, shows não abriram como eram antigamente, né? Então, a gente não pode entrar no restaurante e jantar lá, não está tendo jogo de futebol aberto ao público. Então, é por isso que não está 100%. Mas o movimento nas ruas está grande, né? Então, as pessoas estão caminhando, mas ao mesmo tempo que você vê uma pessoa caminhando na sua direção na calçada, ela já vai dar outra volta, porque ela realmente respeita isso, entendeu? Então tá tendo esse controle, né? E a questão de tecnologia, né? Essa questão de ter um suporte tecnológico para a gente, como eu falei, o acompanhamento psicológico, você liga lá na plataforma, você vai lá na plataforma Covid, aí a pessoa te liga. Teste, se eu quiser fazer o teste hoje, a universidade ela vai se eu quiser fazer o teste amanhã, a universidade ela me dá esse teste. Então o número de testes aqui é absurdamente grande, né? Então a questão é essa, né? Eu acho que a principal questão do Covid, né? A professora Amanda pode confirmar aí depois se eu estiver falando alguma besteira. Mas é primeiro testar, né? Testar em massa. Do momento que a gente testa, diagnostica e a partir daí você trata ou monitora o paciente, né? Dependendo da gravidade dele. Então eu acho que isso é a principal causa da diminuição do número de casos aqui ou porque eles estão sendo baixos aqui. Né? Que é justamente o que eles fizeram na Coreia do Sul, né? Fizeram com testes massivos e conseguiram controlar bastante essa disseminação lá. E eu vou aproveitar para puxar o link. O professor Mário, nosso Capitão América, ele me trouxe uma reportagem falando a respeito de uma possibilidade da gente poder diminuir essa disseminação do vírus aí. Explica um pouquinho melhor, Marião. Boa noite a todos, senhores. Boa noite, colegas. Satisfação ter sido convidado a participar dessa live, né? E hoje de manhã, quando eu conversava com os alunos em sala, né, se perguntavam, mas o que a física tem a ver com toda essa história, né? Eu vou aqui projetar a minha tela para vocês. Eu fiz uma pequena apresentação aqui rapidamente e essa sobre o uso, né, da radiação ultravioleta no nosso dia a dia para o combate do coronavírus. Então, eu vou mostrar aqui para vocês rapidamente um espectro eletromagnético. Né? Se a gente for ter ideia do que é o espectro eletromagnético, nós temos que pensar em ondas, em ondulatória. Onda transporta energia sem transportar matéria. Questão batida de Enem, por exemplo, né? Para quem aí vai prestar o Enem. E eu posso dividir as ondas mecânicas, que necessitam para se propagar, e ondas eletromagnéticas que não necessitam de matéria. Então, focando nas eletromagnéticas, vou pensar aí na velocidade da luz, por exemplo, né? 3 vezes 10 oitava metros por segundo. Eu começo aqui, né, nesse espectro, você pode me acompanhar aqui com o cursor do mouse aqui, eu vou até ampliar aqui a imagem. Eu começo aqui com as ondas de rádio. Né? As ondas de rádio elas são muito longas, elas têm um comprimento de onda bem maior, por exemplo, que as de micro-ondas. E aí eu vou evoluindo, então eu vou diminuindo o comprimento dessa onda até chegar aqui no visível. Automaticamente que eu vou diminuindo o comprimento dessa onda, eu acabo aumentando a sua frequência. E aí eu chego aqui no ultravioleta, né? Ultravioleta é interessante da gente analisar, é aqui que a gente vai focar. Para frente do ultravioleta eu tenho os raios X, depois os raios gama, né? E o ultravioleta ele tem uma ideia interessante, né? Se eu estou mantendo a minha velocidade constante, eu vou acabar aumentando a frequência e automaticamente diminuindo o comprimento de onda. Então, se eu diminuo o comprimento de onda, faz com que o poder de penetração dessa onda na matéria seja muito maior. Então, olha só que curioso. Se eu pegar, então, o ultravioleta, né, seguindo aqui na nossa apresentaçãozinha,
Olha lá, o infravermelho, visível, a região do visível de 400 nanômetros de comprimento de onda até 780, mais ou menos, que está o visível, é aquilo que a gente vê. Entre 200 e 400 nanômetros, eu tenho o ultravioleta. E o ultravioleta, ele é dividido em três partes: UVA, UVB e UVC. O UVA e o UVB, a gente usa muito, por exemplo, em lâmpadas de bronzeamento artificial, né? O pessoal que faz bronzeamento artificial usa muito isso daí, né? Por exemplo, o UVA causa para a gente aqui problemas de alteração na pele, por exemplo, envelhecimento. Então, o pessoal que faz muito bronzeamento artificial acaba ficando com a pele mais envelhecida. E esse ultravioleta A, né, o UVA, ele está entre 320 e 400 nanômetros de comprimento de onda. Aí eu vou para entre 280 e 320, eu fico no UVB. E esse UVB já causa mutações genéticas para a gente, por exemplo, o câncer de pele. Então, esse UVB está muito relacionado com essa ideia. Ali, por exemplo, em 350, aqui perto, você tem ainda aqueles dispositivos luminosos que tem açougue, tem hipermercado, né, que são aquelas lâmpadas que acabam matando, atraindo os insetos e acaba matando eles, né, de uma maneira bem eficaz e sem problemas químicos, por exemplo. E aí eu entro no UVC. O UVC é muito pouco conhecido, né, muito pouco detalhado aí para a gente no nosso cotidiano. Esse UVC é mais ou menos entre 200 nanômetros e 280. E esse UVC ele é interessante que ele tem uma faixa que a gente chama de faixa mais deletéria do ultravioleta, ou seja, uma faixa germicida. Então, se você pensar nessa ideia do UVC, o que ele vai fazer, né? Se você olhar aqui, ó, nesse novo slide que eu coloquei aqui, o UVC ele é muito utilizado em desinfecção. Não só agora, por causa do Covid-19, mas ele é utilizado já há um certo tempo, tem uma tecnologia bastante empregada. Por quê? Você consegue descontaminar superfícies muito facilmente. Ele é muito agressivo com célula viva, certo? Logicamente que se você aplicar isso numa pessoa, né, a própria Organização Mundial da Saúde, ela diz que não é para ser aplicado isso numa pessoa de jeito nenhum, né? Surgiram uns malucos aí quando essa tecnologia começou a ser divulgada agora com a ideia do Covid, né? De querendo passar nas mãos das pessoas para purificar. Não é essa a ideia. Por exemplo, uma aplicação muito boa, até eu coloquei a referência aqui no Instituto de Física da USP daqui de São Carlos, eu sou daqui de São Carlos, estudei aqui no Instituto de Física. O professor Vanderlei Banhato, um dos maiores professores de física do Brasil e do mundo, coordena um grupo de ótica e fotônica e eles criaram um rodo, certo? Que emite essas ondas de UVC. E eles até doaram alguns desses rodos que eles construíram e doaram aqui para Santa Casa de São Carlos. Eles são utilizados durante 1 minuto para cada metro quadrado de área correspondente, tá certo? Isso pode ser também empregado na própria limpeza, nas paredes, nas mesas, em outras superfícies, tá? E como que esse ultravioleta ele age, né? Essa é a ideia. Como que ele tem ação, né? A ação dele, depois o Riley pode até ajudar um pouco melhor aqui, que eu não entendo muito de biologia, mas o que acontece? Ele não destrói explicitamente os micro-organismos, né? Quais micro-organismos? Vírus, bactérias, fungos, protozoários, leveduras, algas até. Ele não destrói os caras. Ele inibe a capacidade de reprodução, né? Porque essa absorção da luz ultravioleta, né, no UVC aí no caso, pelo material genético, né, que é o ácido nucleico ali, ele acaba causando um rearranjo na informação genética, rompendo os cromossomos e acabando com as mutações genéticas e inativando essas enzimas. Essa ideia aí, Mael, é justamente por conta que as alterações nas sequências de bases nitrogenadas do material genético do vírus ou do micro-organismo que for, ela acaba sendo alterada. A gente sabe que DNA dá origem à molécula de RNA e forma as nossas proteínas. Então, se eu altero a sequência de DNA, consequentemente, eu vou alterar o meu RNA mensageiro. Em alguns casos, eu nem passo a formar mais uma nova proteína. Então, eu inibo a síntese proteica do vírus, eu altero a sua expressão gênica e, consequentemente, eu acabo inativando esse parasita. Beleza. Então, se a gente puder até pegar numa outra aplicação que eu achei muito interessante aqui, ó, vou reprojetar a minha tela aqui rapidamente.
uma aplicação que o pessoal já utiliza há um certo tempo, que é essa desinfecção de embalagens. Olha que curioso, né? É embalagem de alimentos em mercados e por delivery. Então, esse leitor, né, um leitor de código de barras que emite UVC, certo? Uma faixa pequena, certo? Uma quantidade pequena, porque obviamente eu tenho um produto. Imagine aí um pacote de bolacha, certo? Então você vai ter uma situação muito pequena, né? Então você emite uma intensidade baixa. E aí, você, além de fazer a leitura do próprio código de barras e ser útil para o seu desenvolvimento tecnológico, né, para leitura, enfim, você acaba descontaminando a embalagem. Você impede com que essa embalagem entre contaminada na sua casa. Você acaba tendo a contaminação pelo vírus, tá certo? Mas tem uma coisa interessante para a gente ressaltar aqui, né? Essa aplicação, por exemplo, do rodo, né, que é muito utilizada tanto hoje em dia aqui no Brasil, o pessoal já está utilizando aqui em São Carlos, por exemplo, em alguns outros hospitais, a gente também tem uma preocupação com a pessoa que está aplicando, né? A pessoa que está aplicando, ela tem que usar algumas condições ali para evitar um contato muito grande. Por exemplo, ela tem que tomar cuidado e usar óculos, né? Não posso ter outras pessoas ali dentro. Enfim, tem que tomar muito cuidado, porque essa é uma radiação muito forte, muito potente. Energeticamente falando, né? Conforme você aumenta a frequência da onda, você está aumentando a energia que está sendo passada ali. Tudo bem? Beleza, pessoal? Então eu passo a bola aí agora para o nosso amigo Matheus. E o Matheusão aí vai conversar com a gente aí. Valeu, Matheus. Antes de fazer um paralelo com o Matheus, eu só queria aproveitar a participação do nosso grande Alan, e eu queria, para a gente terminar essa conversa depois com o Matheus e com o professor Márcio de Sociologia, dar um outro enfoque para vocês, para que a gente possa pensar um pouquinho mais algumas coisas que acabam entrando um pouco na parte tanto do Matheus quanto do Márcio. Muitas reportagens que a gente está vendo nos dias de hoje, na televisão e tudo mais, uma coisa que a gente está falando aqui na nossa live hoje é sobre justamente a questão do isolamento social. Então, cada um, pela lógica, se isolando dos demais, ficando na sua casa. Porém, por razões sociais, estamos tendo alguns movimentos em que as pessoas estão saindo de casa, justamente pela questão principal, onde um assunto que me marcou ao longo dessas semanas, e com certeza todos vocês, é a questão do George Floyd nos Estados Unidos, e justamente a aglomeração causada pelo Black Lives Matter, que o pessoal acaba deixando de lado a situação da pandemia e entra justamente na questão social. No final das contas, todo mundo para e pensa, eu sou um ser humano, então eu preciso disso aí para justamente batalhar pelos meus direitos. Quais são os meus direitos? Voltar para a vida social, voltar justamente a lutar pelas minhas causas, pelos direitos das pessoas, que esse eu acho um enfoque grande que a gente tem que ter hoje em dia, justamente a questão da socialização. Então, Matheusão, fica à vontade. Alan, se você quiser comentar a respeito disso aí, fica à vontade, meu caro. Márcio, eu... Então, eu vou falar rapidinho aqui a respeito do que eu vi aqui, né, a respeito do Black Lives Matter. Foi engraçado essa questão, porque engraçado do ponto de vista em relação ao coronavírus, eu digo. Por quê? Porque antes os noticiários inteiros eram a respeito da pandemia. Então você entrava na CNN, na Fox News, no lado direito da tela, assim, tinha a contagem de mortes, a contagem do número de casos no mundo, nos Estados Unidos, e tudo que eles falavam era a respeito do coronavírus. Quando aconteceu essa tragédia com George Floyd, né, o coronavírus ele foi momentaneamente esquecido. Durante aproximadamente uma semana, o coronavírus ele foi esquecido, e com razão, né, por conta da gravidade do que aconteceu. E todos os noticiários, tudo que se falava era a respeito do que aconteceu com George Floyd. E as manifestações ocorreram. Claro que a maioria foi pacífica,
mas algumas pessoas, né, desvirtuaram essas manifestações e aconteceu algum tipo de vandalismo. Mas eu lembrei de uma moça que ela estava dando entrevista na CNN, e isso explica um pouco, a fala dela explica um pouco por que o coronavírus foi, de certa forma, esquecido, né? Porque ela falou assim, a gente tem certeza que o coronavírus vai passar. Isso é questão de tempo que o coronavírus vai passar, os cientistas estão desenvolvendo vacina, a vacina vai ser desenvolvida e a gente vai se imunizar. Mas o racismo está há centenas de anos aí e a gente não sabe se vai passar. Então, o caso do George Floyd não foi o primeiro, talvez não vai ser o último. Então, talvez isso explique por que o coronavírus foi esquecido momentaneamente, né? E, assim, não tem o que discutir, né? O racismo é totalmente abominável, né? Assim, não é o meu lugar de fala, eu nunca vou saber, né, o que é isso, né? Então, talvez outra pessoa possa explicar com mais propriedade, mas só quem é mesmo, só quem sofre pode explicar melhor isso. Mas, de qualquer forma, eu acho que todos concordam que é uma coisa abominável, né? E isso explica por que uma pandemia foi esquecida momentaneamente, né? E, Matheusão, de que forma tudo isso, a questão da geografia, ela pode acabar interferindo no planejamento urbano, essa questão da sociedade poder se reorganizar e tudo mais, meu irmão? Valeu, Riley. Primeiro quero parabenizar essa excelente explanação aí do Alan sobre essa questão do racismo. Foi perfeita essa colocação aí final sobre essa questão da gente ter a certeza que essa pandemia vai passar, mas o racismo é uma coisa que está intrínseco, né, na sociedade. Triste, né? Muito triste isso. Mas, respondendo a sua pergunta, Riley, a gente vem trabalhando na ideia da geografia numa questão de, inicialmente, pegando a ideia que você, a Gil e o Ederson colocou aí, na questão da pandemia, né? A gente tem que pensar sempre a geografia numa questão global, né? A globalização vai pegar, quando a gente coloca essa pandemia em nível global, né? A OMS vai declarar isso depois dos contágios que chega à Europa e começa a passar por várias partes do mundo, né? E isso passa a ter um fluxo interessante na questão do seguinte: o Alan já está vivendo uma realidade de um processo que já está finalizando, né? Num processo que os casos já estão diminuindo. E esse processo global que eu falo é justamente o seguinte: a gente vê, né, que essa espacialização do Covid, né, do coronavírus, se deu inicialmente por classes, né, digamos assim, mais ricas, porque eram as classes que faziam viagens, que tinham esse deslocamento, e isso vai atingir inicialmente, né, primeiramente, os países de alta classe. O que a gente fala de países desenvolvidos, é que a gente fala de países do norte ou países de primeiro mundo. Então, nós, né, países subdesenvolvidos, estamos enfrentando essa pandemia de forma tardiamente, estamos sofrendo agora nesse momento. E para tentar esse planejamento, para tentar essa forma, né, como a geografia vai analisar isso, a gente pode analisar de várias formas. A primeira, pensando nessa hora de você conter uma questão econômica, que é a perda de emprego, a perda da economia de modo geral, a gente tem que pensar que hoje o modelo keynesiano é o modelo que está sendo colocado em praxe nessa época, né? De certa maneira, quem tem que acudir essas ações parte do princípio do governo fazer essas ações, em cumprir a ação salarial das pessoas, e não parte do princípio liberal, de certa maneira, que a gente estava vivenciando. A crise econômica, de certa maneira, ela vai afetar todos, né? A gente já estipula uma ideia aí de 7,5% de redução econômica, isso média global, né?
Então, a gente vai ter essa condição. Agora, já pegando nessa parte aí de planejamento urbano, né? A gente tem como o seguinte, como essa doença, igual eu falei, ela foi de uma parte da classe mais, da elite para a classe mais pobre, ela começou a se espalhar, digamos assim, do aeroporto para o chão, né, para o asfalto. Essa explicação, né, esse estudo que vem sendo desenvolvido brilhantemente pelo professor Raul Guimarães, da Unesp de Presidente Prudente, da Geografia da Saúde, ele vai colocar isso de uma forma bem eficaz, como essa espacialização está sendo feita, e a geografia vem trabalhando no mapeamento desses locais para como conter o avanço dessa epidemia, dessa pandemia. Como? De que forma? Os locais mais afetados, os números que nós vamos ter como regiões mais afetadas, e aí fazer o que que vocês estão acompanhando, né, que nós todos estamos acompanhando aí, os chamados hospitais de campanha, né? Achar locais em que nós podemos aplicar dentro do planejamento urbano, dentro das ações urbanas, locais que podem servir como ações de atender essas pessoas que estão sendo afetadas. Uma coisa que é boa de se dizer é que, para a pandemia, né, o que afetou a gente de certa maneira é que nenhum lugar do mundo, nenhum país estava adaptado, né, para receber essa quantidade de infectados, né? A quantidade de leitos hospitalares, de certa maneira, que os países detêm, ainda são muito aquém do nível de contágio dessa doença, né? E, digamos assim, em termos de contágio desse planejamento urbano, pegando a ideia do aeroporto para a rua, né, para as áreas da elite, para as áreas mais carentes, a gente falou aí do princípio do isolamento, né, da gente cumprir esse isolamento social, da gente cada um ficar em casa. E uma coisa interessante, né, que o Marcinho tem muito mais gabarito para falar desse assunto do que eu, mas a gente pegando um dado geográfico desse isolamento, eu pego, por exemplo, quando a gente sai da elite e passa para as camadas mais populares, eu vou usar o exemplo, por exemplo, de Paraisópolis, em São Paulo, né? Quando a gente aplica a densidade demográfica, que a gente pega a quantidade de população e divide pela área, eu tenho hoje Paraisópolis como uma das áreas de adensamento populacional maiores do mundo. Só para vocês terem uma ideia, são 40 mil habitantes por quilômetro quadrado. Então, como que nós podemos fazer esse isolamento social em um lugar que eu tenho uma concentração tão elevada, né? É um problema em termos de ações, de ter esse planejamento e como você coibir isso. E fica muito difícil, já que é uma população que, pegando o gancho do que o João Paulo disse, é uma população que não tem o saneamento básico, é uma população que não tem água potável, é uma população que sofre em vários segmentos desse contexto da pandemia. E a nossa grande preocupação nesse momento é exatamente essa contaminação chegar de grande parte, né, em grande medida, nesses locais, e os hospitais não terem nenhuma estrutura, nenhuma ação para tentar coibir essa condição, né? E outra coisa para a gente deixar, que eu queria colocar aqui bem claro nessa espacialização, pegando o trabalho lá do professor Raul Guimarães, eu vou jogar aqui uma apresentação aqui para vocês, galera, de um trabalho que ele está fazendo junto com o professor Edmur, que é da cartografia, né? Vocês estão vendo aí a projeção? Perfeito? Então, beleza. Esse mapa que vocês estão vendo inicialmente aí é o mapa de 10 de maio, né, de 2020, a espacialização já no Brasil. A gente vai começar com essas espacializações, como eu disse para vocês, da elite para o asfalto, né, do aeroporto para o asfalto, e ela vai pegar primeiramente em grandes centros urbanos. São Paulo e Rio de Janeiro vão ser a porta de entrada, e depois a gente espacializar para Brasília e cidades capitais do Nordeste, certo? Outro mapa que ele vai trabalhar é então aí da taxa de casos confirmados.
que seria isso? São locais que ele vai fazer o estudo sobre um local que eu tenho grande contágio, relacionando com os leitos hospitalares. Então, a gente pode ver bem claro aqui, ó, que no Amazonas, que foi o primeiro local colapsado sobre questão de ações, desse mapeamento dessa localização, local vermelho aí, onde eu tenho uma alta taxa de contágio, porque os hospitais não tinham condições de fazer essas alterações, né, essa condição. Aqui é um mapa onde eu tenho a taxa de maior intensidade, está vendo que o Nordeste e o estado de São Paulo têm as maiores configurações, e aqui o estado de São Paulo e o Rio de Janeiro, onde eu tenho aí esse contágio em maior número, né? A gente já tem aí essa forma de espacialização. E quando ele fala dessa parte das capitais para o interior dos estados, né? Quando a gente tem essa dinamização, né? Essa espacialização dessa pandemia, tem um mapa muito interessante aqui, ó, que ele vai mostrar a questão das rodovias. Ó, eu tenho São Paulo aqui como centro fundamental dessa dispersão onde a gente tem um contágio. E aqui, ó, onde vocês estão vendo, são os principais eixos rodoviários do estado de São Paulo. E se dá para a gente perceber, os pontinhos onde vocês estão localizando no mapa, são os primeiros locais de aumento da doença. E são exatamente as cidades onde estão vinculados aos eixos rodoviários. Então, essa espacialização para o interior, ela está se dando, de certa forma, por essas razões, por esses eixos rodoviários. Nós já temos o registro de algumas cidades de pequeno porte, cidades aí com 7 mil, 8 mil habitantes, que já estão apresentando casos positivos de Covid. Então, é um assunto preocupante, né, e que a gente tem que pensar nessa questão do planejamento urbano. Até porque essas cidades, elas não têm hospitais, infraestrutura para isso, e elas vão buscar esse auxílio em cidades maiores. Perfeito? Vou te Oi, interromper Gil. um pouquinho. Como que os países, assim, falando no geral, como que os países estão mantendo suas relações comerciais frente a essa pandemia? Nossa, muito boa pergunta, Gil. Seguinte, nessa parte da globalização que eu mencionei, que eu falei, a gente tem hoje um aparato bem interessante, que é o seguinte: a gente tem blocos econômicos distribuídos de várias formas no mundo, né? O que é um bloco econômico? Ele tem redução de tarifa alfandegária para facilitar o comércio, né? E aí, se a gente pegar, por exemplo, na União Europeia, que deveria fazer essa facilidade, né, de comércio entre eles, agora, pela falta dos insumos, né, que é as máscaras, respiradores e tudo mais, está se preocupando somente com a sua necessidade. Não há mais essa questão de você ser parceiro. E uma coisa interessante é que muita gente aí, às vezes, desconhece, é um termo dentro da economia que a gente chama de soft law. O que é esse termo? É quando um país de maior potência econômica exerce a sua força econômica para comprar produtos e destinar esses produtos da maior ação. Então, por exemplo, hoje, quem é o país que está fazendo essa ação de soft law é a China. A China é a segunda maior economia mundial, é hoje da onde que vem a maior parte das exportações de produtos, e ela está, de certa maneira, hoje, exercendo essa função de doar produtos e mantimentos, já que muitos estão preocupados somente com o seu lado. Então, essa questão econômica ainda vai dar muito pano para manga. E aí, juntando essa parte econômica e social, eu gostaria de convidar nosso querido professor Márcio Careca Carvalho para encerrar essa live maravilhosa, falando justamente sobre a questão de socialização, como isso está funcionando. Marcião, antes de te perguntar, só lembrar o pessoal para não esquecer de colocar o nome lá na live, dá um likezinho, e daqui a pouco a gente vai fazer o sorteio. Já estou com os dados aqui, vou acrescentar os últimos nomes aí para a gente fazer o sorteio do nosso Big Temaki Roll. Marcio, pergunta que eu te faço, meu irmão. Como que a pandemia modificou as formas de relação, de socialização nesses dias aí? Boa noite a todos e todas aí que estão assistindo a gente. Boa noite aos companheiros. Uma baita aula, né? Hoje, um prazer estar fechando essa live aqui, depois de tanto aprendizado.
Bom, falar um pouco de sociologia, né? E antes mesmo de responder a pergunta do Riley, eu acho que assim um termo, né, um conceito, uma palavra que a gente não quer ouvir tão cedo, né? É isolamento social. Eu acho que a gente não estava preparado, né, para isso, né? A gente vivia uma sociedade muito dinâmica, muito rápida, mas esse isolamento, né, que fez as pessoas ficarem dentro de casa, né, e principalmente nas primeiras semanas, que tudo era muito incerto, né, eu acho que isso mexeu demais com a sociedade e com certeza ficou marcado, né, o ano de 2020 pela pandemia, né, e principalmente pelas relações sociais que foram criadas a partir né, de todo esse isolamento social. Bom, aí, antes mesmo de falar, né, de isolamento social, é importante a gente falar exatamente o que é a socialização, né? De onde vem esse conceito, a socialização? E nada mais é do que a forma como que a sociedade, né, os indivíduos agem dentro da sociedade. Na sociologia, a gente trabalha muito a questão dos tipos de socialização, que são divididos em duas partes, né? A socialização primária, que é a socialização que se dá na infância, né, os primeiros anos, quando a criança está começando a aprender a falar e tudo, e a socialização secundária, que é quando já se, né, tem um ingresso ao mercado de trabalho, universidade e tudo mais. Bom, se a gente tem esses conceitos, né, dos tipos de socialização, e a gente tem agora, né, a questão do isolamento social, a gente pode perceber que, assim, isso foi uma ruptura muito grande, né? Mesmo numa sociedade, né, como diria o Bauman, né, que é uma sociedade muito líquida, né, tudo muito rápido, os laços são muito frouxos, né? A gente percebeu a necessidade, né, dentro de todo esse momento aí, de como é bom socializar e de como é bom tá junto com as pessoas, né? E agora sim, respondendo o Heide, né, as novas formas de socialização, né? A gente percebeu que a gente, por exemplo, diferente de outros tempos, como o Ederson, né, e a Gil colocaram aí, das outras, né, pandemias, como a gripe espanhola ou a peste negra, houve um isolamento social, mas era prioritariamente para as pessoas que estavam, né, infectadas. Não tinha aquele isolamento como teve dessa vez com todo mundo, né? Mesmo os que não estavam infectados. Então, eu acho que em proporção de isolamento social é um evento, né, e um ano único esse. A gente a grande, acho que talvez, né, e o que salva um pouco dentro desse contexto do isolamento social é porque a gente está, de certa forma, ligado nas redes sociais. Eu fico pensando assim, se fosse um isolamento social há 15 anos atrás, que não tinha internet, que não tinha, né, malmente telefone, não tinha Netflix e não tinha nada, né, não tinha redes sociais. Então, como que seria esse isolamento social? Aí sim eu acho que seria bem mais prejudicial até à saúde mental mesmo das pessoas, né, por ficarem isoladas. Pegando as novas formas de socialização, a gente tem visto estudos aí como aumentou, né, o número de acesso às redes sociais, Twitter, né, um fenômeno que surgiu com essa pandemia que eu não conhecia, que é a live, né? Do nada eu comecei a ouvir esse nome, live, tá rolando live, e aí quando a gente entra hoje no Instagram, né, tem centenas de convites, inclusive o nosso, né? E no começo, assim, eu até resisti um pouco, né? Porque a gente estava num momento de pressão, né? Da pandemia e tudo mais, e aí eu ficava pensando, será que essas lives, né, e tudo isso para um lazer dentro disso tudo, ou é mais uma pressão, né? Aquela obrigação de ter que assistir. E aí eu fui percebendo que não, né? Tem lives incríveis aí, né? Inclusive a nossa, que são super pedagógicas e que realmente, assim, nesse momento, né, serve até para a gente poder sair um pouco, né, dessa questão, dessa pressão toda que tem dentro
do contexto atual. Então, acho que as novas formas de socialização, elas vieram e vão ficar. Eu acredito. O Márcio. Oi, Ederson. O Márcio, e como que você acredita aí, né? Você está falando das redes sociais, né? Das mudanças que a gente percebeu aí, comparando com outros tempos. E como que você acredita que será aí a socialização pós-pandemia? Boa pergunta. Inclusive, eu já ia emendar agora com ela, né? Na verdade, a gente assim, não sabe como vai ser, né? Porque, por exemplo, nos Estados Unidos, o Alan falou que está sendo de uma forma, talvez no Brasil de outra. Mas algumas coisas a gente pode começar a pensar. Por exemplo, né? A questão virtual, né? O uso, né, das plataformas. Eu acredito que mesmo passando tudo isso, a gente vai continuar usando, né? Seja como lives, aulas, o trabalho remoto, né? Muita gente acabou levando o escritório para dentro de casa, e eu acho que isso não volta mais como era antes, 100% presencial. Então, acho que vai ter essas transformações, sim, né? Nas formas de trabalho, da socialização. Eu acredito que as festas, eventos, né? Bares, vai haver também uma questão de receio. O Alan colocou, né, que você está vindo numa calçada, a pessoa desvia e tudo. Então, acho que esse receio, esse contato social, ele ainda vai perdurar por um tempo. Eu acho que as pessoas ainda vão ficar com receios, né, da socialização. E, com certeza, né, as formas de socialização que a gente vivia antes da pandemia já estão transformadas, e a gente ainda vai ter muita transformação daqui para frente, né? Principalmente nesse sentido, assim, de entender que a sociedade, né, o sistema, né, ele é muito frágil, né? Então, a sociedade viu que de uma hora para outra não adiantava nada, né, do que se tinha, porque a gente se viu todos, né, de uma certa forma isolados. O Márcio, inclusive, eu acho assim que as descobertas científicas também que estão surgindo aí vão nos ajudar muito, né, nas questões de tratamentos. Quando o Mário colocou essa nova visão aí que está sendo trabalhada, eu acho que vai desenvolver muito, né, essas questões para nós. E eu queria até perguntar para o Alan, como que está aí a questão de volta às aulas? Então, isso aí tá dentro do plano que eles fizeram de retomada gradual das atividades. Eles sempre usam esse termo, retomada gradual. Uma coisa é certa, a graduação, os alunos de graduação, né, os universitários e os undergraduates, que são os do college, né, eles não vão voltar esse ano. Então, já foi definido somente no próximo ano letivo, né? Então, eles não vão voltar. A gente voltou porque eles chamam aqui a gente de atividades essenciais. Por que são atividades essenciais? Porque são as atividades que, se parassem totalmente, elas causariam prejuízo futuro. Então, por exemplo, tem pesquisas com câncer, né? Eu não pesquiso câncer, mas tem pesquisas com câncer que não podem parar. Então, por exemplo, se pesquisas com câncer parar, os tratamentos futuros podem ser prejudicados. Eu trabalho muito com biologia do tecido ósseo, osteoporose e etc. Então, essas pesquisas também não podem parar porque elas têm que continuar em desenvolvimento para terapias futuras, né? Então, como a graduação não parou presencial, né? Mas ainda assim ela continua mantendo as suas atividades de forma remota através das aulas virtuais, né? Assim, eu não tenho aula, né? Aqui eu não tenho aula virtual, né? Eu não sei de que forma isso impacta o ensino-aprendizagem, né? O processo de ensino-aprendizagem. Eu acho que vocês têm mais propriedade do que eu para falar sobre isso, mas, assim, até por conta disso, né? Eu queria fazer uma pergunta para vocês. O vestibular, ele começou quando o outro processo de vestibular terminou, né? Então, o vestibular, vamos dizer assim, está acontecendo agora, né?
Então, o que vocês acham, né, que essa pandemia pode refletir nos resultados do vestibular, né? Nos próximos, nos resultados futuros do vestibular? Nós temos, acho que, 2 pontos a serem analisados. Nós temos uma condição sociofinanceira um pouco mais tranquila, então a gente tem a possibilidade de ter uma internet em casa e termos aulas virtuais online todos os dias. Então, isso facilita muito o acesso do aluno à informação. O Enem vai ser atrasado, então ela não vai ter mais tempo para se preparar para essa prova. Mas a gente não pode esquecer nunca da nossa base, o alicerce da sociedade, que são as escolas públicas, né? Que esses alunos, aqui em Passos, por exemplo, as aulas do ensino estadual nem começaram ainda porque eles estavam em greve e, posteriormente, eles entraram com a pandemia, então os alunos não tiveram aula esse ano. Então, isso é um grande problema. Uma vantagem é que, com o adiamento do Enem, o aluno consegue, aí no caso, por conta própria, pegar o material e estudar. Ele terá um tempo um pouquinho maior. Só que isso é uma grande coisa que nós aqui estamos fazendo aqui no POC também, que a gente está fazendo algumas aulas sendo dedicadas a justamente esses alunos, para tentar intervir e facilitar o acesso deles com o Minuto Enem, justamente com essa live, para que eles possam ter esse acesso à informação. Mas isso é um grande questionamento, meu irmão, e isso vai ser bem comprometido. Muitos alunos terão um comprometimento muito, muito grande, principalmente em terceiro ano, pelo fato dessa paralisação e deles não terem esse acesso aí. O Márcio queria fazer um comentário a respeito disso também. Oi, Rainer. Joia. Bom, na verdade, assim, é uma questão bem interessante, né? Porque, assim, o Alan, ele tem a visão dele, né, dos Estados Unidos, assim, e deve ficar curioso, né, para saber como que isso vai acontecer no Brasil, né? Realmente, assim, há discussões já, né, sendo feitas aí. Vai abrir, né, um plebiscito para votação, né, de quando vai acontecer o Enem, porque hoje o Enem aqui no Brasil é o exame, assim, que garante o acesso ao ensino superior. Ainda não é 100%, mas de 90 e poucos por cento das universidades já aderem ao Enem, né? Então há essa preocupação de quando vai ser aplicado, né? Pensando exatamente, né, nas escolas públicas, que esse ano de 2020, né, ainda não aconteceu, porque, na verdade, eles estavam de greve, quando voltaram, né, teve toda a questão da pandemia, e agora que as escolas estaduais estão se reorganizando. Até fazendo um adendo, no próprio YouTube, a Patrícia Silva e a Ana Maria Alves, a nossa coordenadora de ensino fundamental, comentaram que o calendário deles será diferente. Mesmo assim, ele sendo um pouco encurtado, a gente sabe que isso vai trazer algum tipo de prejuízo, né? Agora, olhando para outra ótica, fora essa questão social, né? Na minha época, a gente se preocupava muito com concorrência, né? Então, a gente prestava o curso, então se preocupa com concorrência. Então, acho que esse momento agora é o momento de você também pensar nisso, porque muitos dos seus concorrentes, a aula virtual vai começar 8 da manhã. Nesse caso aí, já que é virtual, o seu concorrente lá vai ficar mais meia hora no sono ali, vai ficar mais um tempinho na cama. Então, eu acho que esse é o momento de você aproveitar, que eu acho que, por mais que tenha essas diferenças sociais aí, né? Mas para quem tem oportunidade e quem manter focado, eu acho que vai ter uma largada na frente, né? Vai largar na frente de alguns concorrentes que usam a pandemia para ficar um pouquinho, para procrastinar, né? Vamos dizer assim. Isso é uma coisa que eu comento muito em sala de aula, porque justamente agora, para a maioria dos alunos, eles acham que estão de férias, né? E esse é um grande problema. Nós não estamos em férias, nós estamos trabalhando, eles estão estudando, então, quem mantiver essa rotina de estudo, por mais que é um pouco complicado, tem a questão psicológica do aluno estar em casa, mas quem conseguir manter essa rotina de estudo, pelo menos no nível bom, ele vai estar largando na frente e isso vai facilitar muito o serviço dele. Porque ele vai estar tendo a matéria, ele tem a matéria, ele vai ter um tempo lá na frente de revisar esse conteúdo, ou seja, a chance dele bem numa prova de vestibular acaba sendo muito maior.
justamente o que o Márcio quer finalizar aí para a gente. Microfone, Marcinho. O Mário, perdão, falei errado. Desculpa, Marião, fica à vontade. Não, só um pequeno detalhe, né? Eu falava isso hoje à tarde numa aula que eu dei num cursinho hoje no final da tarde. A gente está tendo uma oportunidade ímpar também, né? Pensando para o outro lado, do convívio com a família, né? Nessa época. Nós, professores, viajantes aqui, eu, o Riley, o Matheus, né? Nós, o Ederson, somos professores que viajam aí, eu, por exemplo, 1.600 quilômetros por semana para dar aula. Então, a gente está tendo uma oportunidade ímpar de ficar em casa e mesmo tempo trabalhar. E isso eu acho que os estudantes têm que levar como positivo também, né? Eu gosto muito de uma frase que eu levo sempre por meta: a gente não pode esperar as coisas acabarem, a gente tem que fazer elas acontecerem, né? Então, eu não posso ficar aqui esperando a pandemia acabar, esperando a videoaula acabar. A gente tem que seguir, como o Alan falava, né? O nosso concorrente está lá, então a gente tem que seguir firme na nossa situação. E passo a bola aí para o Marcinho aí. E já dizia Márcio, já dizia, justamente fazendo comentário do Márcio, do Mário, perdão, já dizia Nelson Mandela, o grande Nelson Mandela: eu nunca perco, ou eu ganho, ou eu aprendo. Justamente nessas horas que a gente tem que manter o foco, manter o psicológico para cada vez mais fazer esse desenvolvimento aí. Bom, crianças, eu quero deixar registrado aqui para vocês que nós atingimos um pico, numa fase aí quase 500 visualizações. Eu quero agradecer muito a participação de todos vocês, alunos, professores, pais, nossos amigos aí que fizeram a participação nessa live, o carinho e o respeito que vocês têm pelo nosso trabalho, que isso, pode ter certeza que aqui em casa é difícil, é complicado, a parte social, a parte psicológica dá uma travada, foi bastante que a gente conversou nesse final, mas a gente sempre vai estar acordando empenhado para tentar te ajudar no que for necessário, não só na parte de sala de aula, como na parte social, que foi muito que a gente debateu aqui, que eu acho que o foco dessa live foi justamente isso. Eu queria rapidinho que cada um dos professores desse um tchau aí para o pessoal. Agradeço imensamente a participação da nossa querida professora Amanda, por coincidência, que está aqui do meu lado, que eu faço questão de ter o prazer, a lisonjeidade de ser minha esposa e, ao mesmo tempo, de ter orgulho da profissão que você toma, do caminho que você seguiu, que é um caminho que todos nós aqui prezamos, que é o que nossa escola preza, que é o caminho do bem. Agradeço imensamente a participação do nosso querido amigo e irmão Alan, que está lá em Harvard, nos Estados Unidos, dando essas fortes e muito corretas opiniões para que a gente possa manter o nosso pilar sempre focado em seguir o caminho correto, seguir o caminho do bem. Quero agradecer imensamente o Pedro pelos trabalhos técnicos aí, que sem ele essa live não aconteceria. Peço desculpas pelo tempo que em algum momento a live caiu, na questão da internet, mas nós conseguimos retomar. E agradeço a diretora Creide pelo carinho e pela oportunidade de fazer a gente trabalhar nessa empresa maravilhosa. Eu peço que cada professor abra seu microfone e dê um tchau rapidão para cada um de vocês aparecer um por vez lá na live. Mateuzinho. Valeu, galera. Muito obrigado por estarem com a gente aí. Obrigado à escola por disponibilizar esse espaço para a gente. Foi um momento de bastante, digamos, conhecimento, e estamos juntos aí para o que der que vier. Abraço. Contigo, Mário. Valeu. Fique à vontade, irmão. Pessoal, agradeço aí a participação de todos, agradeço o convite da escola. É uma satisfação muito grande trabalhar com todos esses colegas que nós temos na escola. Muito show de bola todos esses colegas que nós temos. Eu queria mandar um abraço todo especial, um beijo à minha esposa, a Aline, meu filho Júlio, minha filha Carolina, que estão lá em casa. Eu estou aqui na casa da minha mãe e eles estão lá em casa. Abração para todos e abro aí para o João Paulo. O áudio do João tem um probleminha, ele não está conseguindo falar ali. Estou vendo que o microfoninho dele está aberto, mas não está saindo. De qualquer forma,
Por enquanto eu passo a bola então para o Márcio, depois o João vem e dá um parecer dele. Voltei. Pessoal, prazer aí ter participado dessa live. Queria fechar só com uma frase que é destinada, na verdade muitos falam que é do Fernando Pessoa, né? Mas em épocas de fake news, né, a gente pode desconfiar de tudo. Na verdade é do Fernando Sabino, mineirinho. E ele fala o seguinte, eu acho que tem muito a ver com o momento que a gente está vivendo, né? Depois de tudo, de um texto, né, do livro Encontro Marcado. De tudo ficarão três coisas: a certeza de que estamos sempre a começar, a certeza de que é preciso continuar e a certeza de que podemos ser interrompidos antes mesmo de terminar. Por isso devemos fazer da interrupção um novo caminho, da queda um passo de dança, do medo uma escada, do sonho uma ponte e da procura um encontro. Forte abraço, espero que quando a gente voltar aí que voltemos mais solidários nessa sociedade. Passo a bola para o João Paulo, que ele conseguiu retornar aí. Tá me ouvindo agora? Agora sim, meu irmão. Então, pessoal, eu agradeço também a todos o convite, né, da oportunidade de poder estar participando da live com vocês, com esses meus amigos aí. E a todos que participaram da live, assistindo aí a gente, muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. Até mais. Gil. Galera, muito legal, muito pertinente todas as discussões aqui. Fiquei muito feliz de participar, né, de conhecer pessoas que eu ainda não conhecia, como o Alan. Quero agradecer a Amanda pelas suas colocações, muito boas. E agradecer aos meus colegas, né, por estarem mais um dia juntos aqui. E aos meus alunos, beijo a todos, a minha família que está. E agora, como vocês mesmos disseram, né, o Mário, o Mércio, está sendo um momento de também muito aprendizado, né, mais próximo da família, e acho que está sendo muito válido tudo isso. Temos sempre que olhar para o lado positivo, né? Grande abraço a todos. Obrigada. Grande. Fios de Éder. Bom, quero agradecer aí, primeiramente, a escola que possibilitou, né, essa reunião nossa, aos colegas e aqueles que acompanharam a gente aí. Deixo um abraço e falo que nós estamos vivendo um momento histórico, né, e vale a pena a gente fazer uma história, como disse o Márcio, né, uma sociedade mais solidária. Então, aproveitar isso aí para fazer uma história diferente, uma história melhor, uma história mais bonita para a humanidade. Amandinha, considerações? Abre o microfone. Isso. Quero agradecer muito à escola pelo convite, agradecer ao Rafa, né, pelo convite também, partiu dele essa iniciativa. Deixo aí a mensagem para todos que, como os professores já falaram, né, cuidem-se, cuidem da sua família, isso é o mais importante. Apoiem a ciência para que em breve a gente tenhamos aí uma vacina, e estudem, tá? Não acreditem em fake news, como o Marcos falou. Sempre leiam bastante, vocês têm aí uma base, tem os professores de vocês para vocês tirarem dúvidas, né? E se cuidar e se proteger e proteger quem vocês amam, tá bom? Beijão para todos, foi um prazer. Meu grande irmão Alan, você sabe do prazer enorme que é tê-lo aqui. Você sabe do carinho da nossa amizade, que é de longo tempo, o carinho e respeito como pessoa e como profissional que eu tenho por você. E para mim foi um prazer ter você ter aceitado o convite de fazer parte dessa live aqui. Eu sei que você enriqueceu muito, muito mesmo o conhecimento de todo mundo aqui. E passo a bola para você, meu irmão. Não, eu que agradeço a escola, a você pelo convite. Foi um prazer estar junto de... A gente fala de feras para os professores, porque todo o mérito são deles. E aí eu acabei aprendendo aqui, né? De física, geografia, história, sociologia, eu mais aprendi aqui durante essa live, né? Então, eu queria agradecer o convite e obrigado a vocês por compartilhar esse tempo comigo. E espero que todo mundo fique bem, espero que tudo isso logo passe para que a escola comemore presencialmente os êxitos dos alunos, né? É tão
melhor, tão gostoso, né? Comemorar as coisas pertinho um do outro, né? Abraçando, beijando, estando perto. Então, eu espero que tudo isso se passe e que daqui a pouco todo mundo esteja junto. Muito obrigado por tudo aí, pessoal. Eu quero finalizar parafraseando o nosso grande coordenador Pedro, que numa outra oportunidade eu estou me sentindo na mesma posição dele. Eu estou muito emocionado pelo empenho de todos vocês, pelo carinho que eu tenho, pelo respeito que eu tenho por vocês, pela nossa escola. Todos nós aqui amamos o que a gente faz, por isso que a gente não abaixa a nossa guarda nunca. A gente sempre vai estar cansado, sempre vai estar com as nossas precauções e preocupações do dia a dia, mas sempre de cabeça erguida e esquecendo os nossos problemas e nos preocupando sempre com os nossos alunos, que eu acho que o futuro é a base da nossa sociedade. Foi justamente que a gente quis bater muito nesse ponto, a gente não quis falar de gráfico, de Covid, a gente quis falar sobre socialização e o que você pode melhorar na sua vida pós-pandemia. Então, não é só a questão da nossa construção, e sim da nossa reconstrução, o quanto a gente pode evoluir a partir desses problemas, mas que eu tenho certeza que nós seremos cidadãos muito, mas infinitamente melhores para o nosso país aí. Eu parafrasei a Creide aqui, que ela colocou no nosso grupo, que ela está ansiosa para a próxima live. Em breve, viremos com uma nova live aí, falando de novos temas, e agradeço a todos. E que rufem os tambores. Acabei de receber o nome aqui, pelo nosso coordenador Pedro, que usou o aplicativo para fazer o nosso sorteio. Que rufem os tambores. Vamos lá. Recebi o nome aqui, o nome que ele me mandou, que acompanhou nossa live, que chegou a quase 500 pessoas. Um orgulho absurdo dessa escola. JV Freitas Santos. JV eu tenho certeza que é João Vitor Freitas Santos. Então, nosso querido João Vitor, em breve, estará recebendo aí o Datafolha, entrar em contato com você para poder pegar os seus dados e te enviar esse Hot Temac Big. Tenho certeza que você vai aproveitar com todos aí. Agradeço a participação de todos vocês que estão até agora com a gente tinha uma previsão de 1 hora e pouquinho de live, falamos mais, a internet caiu, mas vocês resistiram e ficaram até aqui ao final. Para mim isso é um orgulho, é um prazer muito grande, e agradeço a cada um pela participação e por ter nos acompanhado até agora aqui. Um grande abraço, até a próxima, moçada, juízo, fiquem com Deus, e em pé. Tchau, valeu, galerinha, tchau.